Boa noite a todos. O estudo que nós vamos fazer na noite de hoje tem como esse tema suicídio indireto. Todas as vezes que a gente vai preparar um estudo, queira ou não, a gente acaba pensando um pouco na plateia que vem. E esse estudo ele precisa sempre ter início, meio e fim. Então tem muitas coisas que eu falaria aqui que talvez já sejam de conhecimento de muitos. Porém tem coisas que a gente fica sempre imaginando, e hoje por acaso até a hora que perguntou, a Larissa está vindo pela primeira vez. Não sei se ela está vindo pela primeira vez só na nossa casa ou a primeira vez numa casa espírita. Então a gente precisa estar sempre preocupado que pode ter gente que não é do meio, não é do movimento, e a gente precisa ser um pouco mais explicativo, mesmo que seja repetitivo para alguns que já conhecem e já dominam o assunto. Bom, para fazer uma introdução, eu queria dizer a vocês o seguinte, talvez alguns já saibam, mas existe uma estatística da Organização Mundial de Saúde que a cada 40 segundos alguém comete suicídio no mundo. Quase passou 40 segundos, possivelmente enquanto nós começamos o estudo. E agora, nesse momento que ainda nem terminamos, ainda nem iniciamos direito, alguém no mundo inteiro se suicidou. É uma estatística aterrorizante, sim. Ao mesmo tempo, eu posso dizer a vocês que essa estatística ela ainda é bastante conservadora, se nós formos olhar sobre a ótica espiritual. E nesse contexto, o Brasil tem uma posição não muito honrosa. É o 8º colocado no mundo inteiro. E o número de casos de suicídio aumenta ano após ano. Um crescimento de aproximadamente 30% na última década. E o que é pior, ele está crescendo muito entre os adolescentes. Então, em função de todas essas situações, foi estabelecido o Setembro Amarelo desde 2014, que tem como objetivo fazer uma campanha de prevenção, de valorização da vida. Mas o que nós podemos dizer a vocês é que esses dados, embora sendo assustador, eles vão crescer muito se nós levarmos em consideração o suicídio indireto. Ou seja, aquelas pessoas que suicidam sem se suicidar. Suicidam sem pegar uma arma e dar um tiro, ou sem pegar uma corda e enforcar-se. É um suicídio lento. São pessoas que diariamente dão um tiro no pé, devagarzinho, para que esse suicídio possa acontecer de forma lenta. E aí a gente começa perguntando a vocês o seguinte: nós estamos dentro de uma casa espírita. Como espírita, será que nós devemos dar prioridade a cuidar do corpo ou do espírito? É uma pergunta que eu gostaria de ouvir as respostas. Do espírito? Quem falou dos dois aí? Do espírito, dos dois. Muito bem. Vamos seguir em frente. É o seguinte, pergunta 952 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta a eles faz a eles a seguinte questão: comete suicídio um homem que perece vítima de paixões, que ele sabia lhe apressar o fim, porém já não podia resistir por haver-lhes o hábito mudado de verdadeira necessidade? E a resposta do Espírito: sim, é um suicídio moral. Não percebeis que nesse caso o homem é duplamente culpado?
há nele então falta de coragem e bestialidade. Vamos mais um pouquinho em frente. Na obra Céu e Inferno, o suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente ou não para apressar a extinção das forças vitais. E é assim que aparece então o suicídio indireto, ou seja, muitas vezes são questões que nós fazemos até de forma inconsciente, mas que de certa forma nós estamos apressando a nossa ida para a pátria espiritual. Se nós formos verificar na literatura, nas pesquisas, nós vamos ver que tem duas formas de se referir a esse suicídio. Como está aqui exposto: suicídio direto, indireto ou inconsciente. E aí a gente está fazendo o estudo e ao mesmo tempo a gente está avaliando, e aí eu me perguntei, será que ele realmente é inconsciente? Eu posso afirmar a vocês que, principalmente para aqueles que frequentam o movimento espírita, ele pode ser indireto, inconsciente não. Posso garantir a vocês que quando vocês que estão aqui hoje saírem por aquela porta, queiram vocês ou não, ele jamais deixará de ser inconsciente, porque de alguma forma esse conhecimento, essa informação está chegando até cada um de vocês. Então eu diria a vocês o seguinte, que todo suicídio inconsciente é indireto, mas nem todo suicídio indireto é inconsciente. Ou seja, tem muitos suicidas que são suicidas indiretos, porém conscientes. Essa é uma afirmação do Marco, não é uma afirmação que está nos estudos. No capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, item 11, nos fala sobre cuidar do corpo e da alma. E aí vamos ver o que está lá numa mensagem que nos é passada pelo Espírito de Jorge, que ele diz o seguinte: a relação entre alma e corpo é uma relação de dependência mútua, é uma relação em que há uma necessidade nossa de cuidar igualmente de ambos. Então, respondendo àquela pergunta inicial, como espíritas, apesar de sermos espíritas, nós devemos cuidar tanto do corpo como da alma, e sem qualquer distinção, eu devo dar prioridade a esse ou aquele. Não tem que dar prioridade, precisa ser cuidado de ambos igualmente. E nos afirma o Espírito de Jorge que desatender às leis naturais, desatender essas leis, essas necessidades, é desatender às leis de Deus, e que nós não precisamos castigar o nosso corpo como forma de buscar a nossa evolução, a nossa melhoria, porque isso se dá através do Espírito, e a perfeição está justamente em nós buscarmos essa reforma espiritual. Então, respondendo lá a primeira pergunta, nós podemos afirmar a todos vocês que todos nós precisamos cuidar tanto do corpo quanto da alma. E aí, antes de entrarmos propriamente dito na questão das causas, o que é suicídio indireto, eu quero trazer aqui até vocês dois pedacinhos de duas obras, que são obras de André Luiz. E as obras de André Luiz, principalmente as iniciais, Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionário da Luz, ela nos fala muito sobre essa questão da vida além túmulo, da vida que nós deveremos levar quando nós deixarmos o mundo encarnado e chegarmos no mundo desencarnado. Inicialmente, compartilhar um pouquinho com vocês sobre a experiência de André Luiz. Quem foi André Luiz? André Luiz foi um médico encarnado e que se tornou,
o mensageiro se tornou o autor espiritual de várias obras que foi psicografada por Chico Xavier. E entre essas obras, uma delas ficou muito conhecida, que é O Nosso Lar, e que inclusive virou um filme. E vamos ver um pedacinho de um texto do livro de André Luiz, que inclusive fala com muita propriedade dentro do filme. E aí, num determinado momento, André Luiz está no plano espiritual, ele está no umbral, está sofrendo muito dentro do umbral, e ele é resgatado dentro do umbral e vai para a colônia Nosso Lar. Quando chega à colônia Nosso Lar, ele é recebido pelo espírito de Clarence. E Clarence vira para ele e fala assim: é de se lamentar que você tenha chegado aqui pela porta do suicídio. E André Luiz, no primeiro momento, se toma assustado com aquela informação, até porque no umbral ele já tinha ouvido várias vezes questões do tipo assim: suicida, suicida, suicida. E ele não concordava com aquilo de forma alguma. E ele responde para Clarence: lutei mais de 40 dias na casa de saúde tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. Então, na consciência dele, ele tinha feito tudo que estava ao alcance dele para que ele pudesse se manter no plano encarnado. E aí ele chega no plano espiritual e é acusado de ser um suicida, de alguém que não respeitou as leis naturais. E aí Clarence responde para ele: sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior, mas disse: mas a oclusão radicava-se em causas profundas. E aí André Luiz e Clarence então tenta mostrar para André Luiz, e aí quem quiser depois observe lá no filme a forma como André Luiz responde a Clarence, que é uma forma arrogante, autoritária, como as pessoas que assim, muitas vezes não têm consciência de uma determinada situação, e quando ele é assim, criticado, quando ele é acusado, quando ele é trazido à consciência sobre aquela situação, que choca. E aí é natural do ser humano, é natural do espírito humano, assim, ter essa reação de arrogância. E aí Clarence responde para ele que a oclusão radicava-se em causas profundas, tentando mostrar a ele que tinha algo mais. E aí vai Clarence e diz: vejamos a zona intestinal. A oclusão derivava de elementos cancerosos, e este, por sua vez, de algumas leviandades no meu estimado irmão, no campo da sífilis. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excesso de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais, como vê, o suicídio é incontestável. Ou seja, Clarence começa a mostrar para André Luiz que toda aquela oclusão intestinal que ele sofreu tinha como causa comportamentos inadequados que ele realizou durante toda a sua vida encarnada, quer seja no campo da sexualidade, quer seja no campo dos vícios, e ele acabou fazendo sofrer, maltratando esse corpo físico que nos é dado como uma bênção divina para que nós possamos cumprir essa nossa jornada e fazermos aqui então a nossa evolução. E aí termina Clarence dizendo: como vê, o suicídio é incontestável, ou seja, você antecipou a sua vinda para cá. E aí André Luiz continua dizendo o seguinte: não poderiam supor que me seriam pedido contas de episódios simples que costumavam considerar como fatos sem maior significação, conceituar até ali os erros humanos segundo os preceitos da criminologia. E aí nós precisamos, como espíritos imortais, entender o seguinte: existem duas questões legais, a lei humana e a lei divina. Então o que André Luiz fala ali é o seguinte: ele estava muito atento à questão das leis humanas. Se as leis humanas diz que fumar não é crime, por que não fumar? Se a lei humana diz que eu posso beber um mezinho de vez em quando, por que não beber?
Ou seja, então ele estava muito atento a essa questão da lei humana. Porém, quando nós chegamos na pátria espiritual, o que nos é solicitado é uma prestação de contas, entre aspas, perante a lei divina e não perante a lei humana. E aí continua André Luiz: todo acontecimento insignificante estranho aos códigos entraria na relação de fenômenos naturais. Deparava-me agora, porém, outro sistema de verificação. Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. E aí o que ele vem nos mostrar é o seguinte: quando nós chegamos na pátria espiritual, não haverá um tribunal de contas, não haverá um juiz de toga para dizer se você é culpado ou você é inocente. Não existe o Deus que vai lá fazer o seu julgamento e castigar. A nossa avaliação é perante a nossa consciência, a nossa consciência perante as leis naturais. Então, naquele momento, Clarencio estava esclarecendo André Luiz da falta que ele havia cometido. E aí ele toma consciência daquela falta, e ao tomar conhecimento daquela falta, ele começa a perceber realmente o quanto ele havia se equivocado durante a sua caminhada terrestre. Então não tem, como ele diz aqui, não tem tribunal de tortura, não tem abismos infernais, é simplesmente uma questão de consciência de cada um de nós. E aí diz André Luiz: a bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de ternura do médico, a calma fraternal, penetrava-me fundo o espírito. Não me dilacerava o desejo de reação, doía minha vergonha e chorei. Abafando os impulsos vaidosos, reconheci a extensão de minhas leviandades de outro tempo. A falsa noção da dignidade pessoal cedia terreno à justiça. São questões que, então, André Luiz, por exemplo, ele mostra nesse momento assim, o quanto que ele se apresentava como um espírito arrependido das faltas que havia cometido. Qual é a grande vantagem que nós que estamos aqui hoje temos em relação a esses espíritos como André Luiz, que foram precursores? Por isso ele vem nos trazer essa lição, esse aprendizado, para que a gente possa aproveitar a oportunidade da vida atual, a oportunidade da vida encarnada, e não precisar acontecer conosco o que aconteceu com ele. Por ignorância, ele sim, por inconsciência, por desconhecimento, chegou à pátria espiritual sem qualquer informação sobre aquilo. E aí quando chega lá, independente de ser consciente ou inconsciente, ele é avaliado da mesma forma. Então ele vem nos trazer essa informação e nos dá a oportunidade de nós, aqui ainda nessa vida, fazermos uma reflexão e, em função dessa reflexão, julgarmos, analisarmos os nossos comportamentos e verificar até que ponto eu de repente posso estar entrando pelo mesmo caminho que André Luiz. E se eu estiver entrando pelo mesmo caminho que André Luiz, não precisa lamentar, não precisa simplesmente corrige daqui para frente. Essa é a ideia que André Luiz quer nos mostrar. E aí quando ele faz a falsa noção da dignidade pessoal, cedia terreno à justiça. E nesse aspecto da nossa reflexão, da nossa avaliação, vale muito aquela máxima que o Livro dos Espíritos nos traz, quando Kardec formula a eles a seguinte questão: como nós podemos progredir? Qual é o primeiro passo? E a resposta dos Espíritos: conhece-te a ti mesmo. Então nós precisamos, independente de dignidade, independente de vergonha, nós precisamos fazer essa reflexão, nós precisamos fazer essa busca desse autoconhecimento, para que a gente possa buscar realmente, assim, corrigir aquilo que precisa ser corrigido. E uma outra questão que eu gostaria de trazer aqui para vocês, que ela complementa essa nossa visão, é um pedacinho que está no livro Missionários da Luz. Esse livro Missionários da Luz traz alguns casos muito interessantes, como por exemplo a reencarnação do Segismundo, onde nos fala sobre todo o preparativo da reencarnação de um espírito na Terra.
Segismundo escolhendo quem seriam os seus pais, quem seria seu pai, quem seria sua mãe, todo o preparativo. É magnífico essa história. Eu não vou entrar nela porque não é o objeto do nosso estudo aqui, mas de um espírito que está preparando o seu retorno à Terra. E André Luiz, nesse momento, vai visitar na colônia Nosso Lar um departamento que eles têm específico de preparação, de planejamento da reencarnação. E nesse planejamento da reencarnação, ele chega lá e fica durante alguns momentos com o espírito de Josino. Alexandre era o missionário, e aí diz: talvez André não conheça bastante o nosso respeito e gratidão ao aparelho físico terrestre. Ou seja, já no planejamento da reencarnação, o nosso corpo ele é totalmente preparado. Nesse capítulo aqui, fala lá sobre quando nós temos esse planejamento da reencarnação, é feito um molde do nosso corpo. E nesse molde do nosso corpo, num determinado momento lá, e André Luiz, como médico, percebe, por exemplo, nessa reencarnação do Segismundo, que ele vai vir com um problema cardíaco. E aí André Luiz pergunta: mas tem um problema ali, lá naquele molde? Ele fala assim: realmente tem. Isso faz parte do plano reencarnatório dele, porque na última encarnação ele cometeu um assassinato, ele matou o pai por uma questão de herança, e essa foi a escolha dele, que ele quer passar na vida futura aquilo que ele fez com que o pai passasse. Aqueles que estiveram ontem lá no seminário do Dr. Fernando, ele nos falou sobre essa questão das doenças que tem 3 causas. No caso de Segismundo, lá no plano espiritual, ou seja, é uma doença do espírito que ela vai se refletir no corpo. Então essa doença é uma doença que é quase impossível existir na Terra um mecanismo de cura para esse problema. E tudo isso já faz parte do planejamento espiritual. Aí vira André Luiz: em verdade ignorava até agora que o corpo carnal fosse entre nós objeto de tamanhos cuidados. Não sabia que a nossa colônia contasse com o Instituto desse teor. Ou seja, André Luiz fala que ele jamais poderia imaginar que a parte física já fosse objeto de uma preparação desse planejamento reencarnatório. Aí diz o assistente Josino: o corpo físico na crosta planetária representa uma bênção de nosso eterno Pai. Constitui primorosa obra de sabedoria divina, em cujo aperfeiçoamento incessante temos nós a felicidade de colaborar. Quanto devemos à máquina humana por seus milênios de serviço a favor de nossa evolução na vida eterna. Então nós precisamos ter consciência de que esse corpo que nos foi emprestado é um instrumento divino para a nossa evolução, para a nossa melhoria, com as suas imperfeições físicas, com os seus problemas, mas tudo isso faz parte de todo um planejamento da reencarnação para que nós possamos, de alguma forma, caminhar rumo à evolução. E continua André Luiz, agora já com outro instrutor espiritual, que é Manassés, e que lhe apresenta o espírito de Silvério, que é justamente o espírito que está preparando a sua reencarnação. E aí diz Silvério na conversa lá entre André Luiz, Manassés e Silvério: temo contrair novos débitos ao invés de pagar os velhos compromissos. É tão penoso vencer a experiência carnal em vista do esquecimento que sobrevém à encarnação. Então Silvério, ele escolheu uma prova física para a vida futura. Nós vamos ver adiante a prova que ele escolheu. E aí ele começa a falar assim: já no plano espiritual, tem um certo temor, um certo receio, tipo assim, será que eu vou dar conta disso? Será que eu vou cumprir com o meu propósito? E aí quando ele fala: eu tenho que contrair novos débitos,
Em função de quê? Da revolta, em função de não se resignar com aquele problema. E aí ele faz uma coisa com relação a essa questão do esquecimento. E aí vamos ver o que Manassés fala a ele. Seria muito mais difícil triunfar guardando a lembrança. Creio que poderá ver seu modelo reencarnacionista amanhã. Fui observar e dou-lhe parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito na perna. Certamente lutará você com grande dificuldade nos princípios da nova luta, mas a resolução lhe fará grande bem. Ou seja, no molde que foi esculpido lá no plano espiritual, Silvério escolhe ter um defeito na perna por questões relacionadas à sua última encarnação. E nesse momento, então, esse Manassés, que é o seu amigo espiritual, lhe parabeniza porque a escolha dele foi acertada, tendo em vista o que isso poderá fazer para ajudar. E é exatamente por essa razão que o Silvério teme, tipo assim, eu escolhi uma prova dessa, será que quando eu estiver lá no plano espiritual encarnado, será que eu vou me sujeitar a essa dificuldade? Como eu vou me comportar? E aí que cabe uma reflexão para nós. Qual foi a escolha que nós fizemos no plano espiritual? Nós fizemos a nossa escolha. Tudo isso porque nós passamos na vida material foram escolhas que nós fizemos. Nós escolhemos os nossos pais, o pai, a mãe, nós escolhemos a família, nós escolhemos estar entre regios, nós escolhemos, tudo isso faz parte de todo um planejamento de reencarnação. Se nós temos algum defeito físico, pode ser que isso tenha sido causa de uma escolha que nós fizemos. Então são questões que, muito antes de nós nos revoltarmos, muito antes de nós questionarmos, nós devemos agradecer essa oportunidade, porque na verdade são questões, igual o caso de Silvério, nós vamos ver adiante, quando ele fala o seguinte: eu escolhi isso por um motivo. Vamos ver o motivo que ele escolheu. Silvério, preciso defender-me contra certas tentações de minha natureza inferior, e a perna doente me auxiliará, ministrando-me boas preocupações. Será um antídoto à vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. E pode informar-me ainda, e pergunta a ele, pode informar-me ainda a média de tempo conferido à minha forma física futura? E aí responde 70 anos no mínimo. Ou seja, no plano espiritual nós já temos uma programação, inclusive com uma previsão de tempo que nós precisamos ficar aqui para que nós possamos cumprir a nossa jornada. Então ele não fala de 70 anos, 70 anos no mínimo. Pode ser 72, 75, 80, mas se porventura Silvério, em função da escolha que fez, se revoltar e acabar assim, caindo por uma série de problemas da tentação humana, pode ser que ele retorne para a parte espiritual não com 70, mas com 50. E aí ficou faltando 20. Se ficou faltando 20, ele é um suicida indireto, porque na verdade ele não completou aquele período que estava previsto na sua última encarnação. E como vocês veem ali, ele fez a escolha desse defeito da perna por duas questões. Uma, isso tinha relação, está lá no livro, isso tinha relação com a falta que ele cometeu numa existência anterior, e porque ele se deu conta de ser uma pessoa extremamente vaidosa e que ele precisava de alguma forma, um meio, como ele fala ali, do antídoto à vaidade. E aí ele escolhe essa prova, essa deficiência. Diz Manassés: pondere a graça recebida e depois de tomar posse do plano físico, não volte aqui antes dos 70. Trate de aproveitar a oportunidade. Todos os seus amigos esperam que você volte mais tarde à nossa colônia, na gloriosa condição de um completista. O que é o completista?
Completistas são aqueles que, segundo o próprio André Luiz, o próprio mentor da colônia Nosso Lar, isso são raros. Completistas são aqueles que completam a etapa da jornada terrena que estava prevista. Então, por isso que nós podemos afirmar o seguinte: se a gente acha que um suicida a 40 segundos é muito, nós podemos afirmar, com base nessas considerações, de que o número de suicidas indiretos faz com que esse número de suicida aumente muito mais, porque na verdade muitos de nós somos suicidas, conscientes ou não, mesmo sem que a gente tenha essa atitude. Bom, quais são as causas do suicídio indireto? Uma das causas é o materialismo, a busca incessante pela questão material, a competição. Isso faz com que o indivíduo muitas vezes se frustre, isso faz com que ele não se sinta bem, e quantos acabam caindo em completo desequilíbrio, porque a sociedade hoje estabeleceu um padrão X, e muitas vezes a pessoa quer, porque quer a qualquer preço alcançar aquele padrão X, e quando não alcança aquele padrão X, ela se sente insatisfeita, ela se sente não realizada, e isso podendo advir uma série de problemas. Uma outra questão é o apego. E aí, quando nós falamos do apego, nós falamos tanto do apego físico, o apego moral, quanto o apego material. O apego moral, o apego de pessoas, ele é muito comum, existente na relação entre mãe e filho, na relação entre casais. Aquela pessoa que acha que ciúme é algo normal. Ciúme não é normal. Evidentemente, dado o nosso caráter ainda de imperfeição, uma dosinha de ciúme, nós poderíamos dizer o seguinte: ele é aceitável, não é normal, ele é aceitável. Mas existe aquele ciúme que é um ciúme doentio. Assim, existe aquela pessoa que não consegue se afastar do outro. Assim, e aí, quando isso acontece, a pessoa cai no desespero, a pessoa cai muitas vezes levando a problemas sérios no que diz respeito a questões espirituais. A imprudência, está ali a figura do indivíduo com o celular ao volante. E quantas imprudências existem no que diz respeito a comportamentos humanos que a gente sabe que é errado, a gente sabe que não deve fazer, mas faz. Assim, se um indivíduo desse toma o carro e, em função de tomar o carro, ele vem a desencarnar, assim, aquilo não aconteceu porque tinha que acontecer. Aquilo aconteceu porque ele foi imprudente e cometeu uma atitude que não é compatível com aquela situação. A negligência é muito comum, por exemplo, nos acidentes de trabalho. Aquele indivíduo que não respeita a questão das proteções individuais e acaba muitas vezes, assim, em função de uma falha nesse comportamento, vindo a desencarnar. A questão da gula, assim, e quando nós falamos da gula aqui, evidentemente que a figura ali está uma figura espalhafatosa, mas não necessariamente precisa ser uma figura espalhafatosa. Queira ou não, quando a gente vai fazendo um estudo, a gente vai fazendo a nossa reflexão. Eu hoje tenho plena consciência de que o ideal para mim, Marco, pelo meu corpo, o meu corpo hoje ele rejeita carne, ele rejeita. O ideal seria que eu eliminasse carne do meu cardápio. Eu ainda não consigo eliminar a carne do meu cardápio. Eu vou reduzindo. Eu era um leão, hoje eu sou um gatinho. E assim,
Espero daqui a pouco, porque a nossa evolução espiritual, não adianta a gente querer dar saltos. A gente precisa subir a escada degrau por degrau. Então, dentro disso, você vai tomando consciência de determinadas situações, e gosto aqui de citar um exemplo pessoal, porque é o único caso que eu conheço. Eu não conheço a realidade de vocês, eu conheço a minha. E tem duas aqui que eu vou citar, que são reflexões que eu fiz e que eu preciso me desafiar. A inatividade. A inatividade é uma das causas desse suicídio indireto. Inatividade, porque quantos indivíduos caem em profunda depressão, ficam doentes. É muito comum, por exemplo, a gente ver aquela figura que trabalhou, aí de repente para de trabalhar. Quando ele para de trabalhar, ele adoece e desencarna. Isso não é normal. Talvez aquela pessoa não se preparou adequadamente para aquele período de pós-trabalho, talvez ele não arrumou uma ocupação, enfim. A gente não está aqui para ajudar ninguém, e nem é o nosso papel. Porém, nós precisamos avaliar cada um dentro da sua realidade, fazer um inventário. Qual é, entre essas causas, qual é aquela que mais me aflige? Qual é aquela que talvez eu possa estar mais predisposto a cometer, a agir, a comportar e talvez fazer com que eu possa chegar na pátria espiritual com um suicídio direto. Os vícios provocados por drogas lícitas. Como André Luiz falou, assim, foi questionado lá por Clarence, que ele assim, fazia uso de bebida, mas não fala se era muito, se era pouco, se ele era um bebum, se era aquela pessoa que bebia socialmente, não sabe. Certo é que o uso excessivo de bebidas, aí nesse caso se a droga é lícita ou não faz a menor diferença. E aí nós precisamos tomar muito cuidado em relação aos nossos preconceitos. Ainda outro dia a gente tem um grupo aqui que se reúne aos sábados à tarde para conversarmos sobre essa questão dos dependentes químicos. E aí nós falávamos a respeito assim, do vício do cigarro e, eu diria assim, o hábito da bebida. Então, assim, se nós ponderarmos um e outro, o hábito da bebida, ele é menos prejudicial socialmente falando do que o hábito do cigarro, apesar do vício da bebida ser um negócio mal visto. Porque o cara que é bebum, assim, ele se prejudica, talvez o ciclo familiar dele. Quem aqui não é fumante? Levanta a mão, por favor. Quantos cigarros vocês já fumaram? Com certeza alguns, mesmo sem ser fumantes, porque nós somos o fumante passivo. Então, independente de colocarmos o cigarro na boca ou não, nós estamos sujeitos à questão desse hábito. Então, quando nós falamos desses vícios das drogas lícitas, nós não estamos aqui fazendo nenhum tipo de avaliação segundo as leis humanas, e sim segundo as leis divinas. Os vícios das drogas ilícitas, questões relacionadas à disfunção orgânica. Quando a gente fala da disfunção orgânica, e isso tem um pouco a ver com a questão da gula, imagine vocês, por exemplo, uma pessoa que sofre do problema da diabetes. Ela não deve comer açúcar, assim, mas ela se vê diante de um prato de doce, aquilo para resistir a uma tentação de não comer um doce, assim, o que é mais prejudicial? Um dependente químico de drogas ilícitas ou a pessoa que sofre com o problema da diabetes? Segundo a lei divina, lá no plano espiritual vão ser tratados assim da mesma forma. Você simplesmente tinha um planejamento de viver, por exemplo, igual o caso do Silvério, 70 anos,
e voltou para cá com 50. Por quê? Porque você comeu açúcar demais, ou porque você comeu carne demais, ou porque você fumou demais, ou porque você bebeu demais, ou porque você fez uso de drogas ilícitas. Não faz diferença qual foi o meio que fez com que você chegasse à prata espiritual antes do tempo previsto. O que faz a diferença é o fato de que você deveria viver aqui 70 anos e viveu 50. Agora, por qual razão? Não faz a menor diferença. Sedentarismo. Falei para vocês que eu tinha dois. O primeiro é a gula, o segundo é o sedentarismo. E aí volto a dizer, eu gosto de falar do meu caso, porque é o caso que eu conheço. Há um ano atrás, até um ano atrás, eu fazia atividade física regularmente. Gente, comecei a fazer atividade física, eu tinha problema de colesterol, foi resolvido, eu tinha problema de pressão alta, foi resolvido, eu tinha problema assim. Meus problemas de saúde, eu pegava meus exames quando eu estava com 59 e quando eu estava com 35, parecia que os 35 eram de 59 e os 59 eram de 35. Assim, há um ano eu relaxei. Hoje eu estou fugindo do laboratório, eu não quero nem ir lá fazer o exame. Eu vou fazer a atividade física primeiro, depois eu vou fazer o exame, porque eu tenho quase certeza que na hora que eu for fazer o exame, vai apresentar que o colesterol aumentou, que isso aumentou, que não sei o que piorou, que não sei o que piorou, por falta da atividade física, o sedentarismo. Tenho consciência? Tenho. Mas aí é que negócio, é o relaxamento nosso, é o comportamento que a gente precisa lutar dia após dia, matar 1 milhão por dia para vencer essas situações. A questão espiritual, principalmente relacionada à questão da obsessão, que leva muitas vezes o indivíduo à depressão, direto, ou seja, são questões que a influência espiritual ela faz muita força contrária muitas vezes ao nosso processo de evolução. Nós não devemos utilizar de desculpas, de justificativas, de argumento, tipo assim, eu fumo porque, eu bebo porque, eu como carne porque. Você fuma porque você quer, você come carne porque você quer, você faz o que você quer da sua vida. Você é possuidor de um negócio chamado livre-arbítrio. Então, assim, evidentemente que o mundo espiritual muitas vezes exerce uma influência negativa, só que nós precisamos ser mais fortes, orar e vigiar. Desequilíbrio emocional, raiva, mágoa, ressentimento, são coisas que eu acredito que aqui pouca gente tenha isso. Então, assim, mas posso dizer para vocês o seguinte: se vocês conhecerem alguém que tiver, que tenha, fale com essa pessoa para tentar buscar um equilíbrio emocional, porque muitos desequilíbrios emocionais já está provado cientificamente que levam à doença. Quantas mágoas se transformam em câncer, quantas questões não resolvidas, quantos problemas de infarto do miocárdio acontecem por assim, trabalho excessivo. Então, assim, eu nem coloquei aqui, mas é uma outra causa do suicídio indireto, a pessoa que vive para trabalhar, que tem relação direta com aquela questão do materialismo. E aí vem a questão seguinte: como prevenir-se? Eu já falei aqui várias vezes e volto a repetir, é uma receitazinha simples e fácil de realizar. Chá. Não é chá de camomila, nem chá de erva cidreira, chá, não é esse chá, é só para a gente guardar. O ser é de conhecer. Quais são as causas que sou mais suscetível? Tomar consciência dessas causas. Nós fizemos ali um levantamento de algumas. Se a gente for buscar mais, tem um monte. Só não firmar porque o tempo não dá, mas se a gente quiser fazer ali um rol de mais algumas causas, nós chegaremos a essa conclusão.
E esse conhecer tem a ver com o saber. Eu tenho chegado à conclusão, principalmente no que diz respeito às questões espirituais, que muito mais do que conhecer, é importante que nós compreendamos aquele conhecimento. Tudo isso que foi mostrado aqui, talvez seja até conhecido. A questão é nós avaliarmos o seguinte: até onde vai a nossa capacidade de compreensão dessa situação. Porque a partir do momento que eu compreendo isso, eu tenho uma tendência a facilitar os próximos passos. Quais são os próximos passos? Habilidade. Praticar virtudes que ajudem a superar os desafios da rotina diária. Ou seja, eu praticar algumas coisas que foram citadas lá como causa. Então, por exemplo, a caridade, a paciência, a disciplina, a persistência. Se eu praticar essas virtudes, se eu sei, eu preciso saber fazer. Como é que eu vou saber fazer? Eu preciso praticar. Eu não vou adquirir paciência da noite para o dia. Eu não vou aprender a ter disciplina da noite para o dia. Mas se eu tomo consciência, se eu compreendo a importância disso, eu automaticamente preciso me vigiar. Eu tenho falado isso também em vários momentos de estudos espíritas que nós fazemos. Na vida atual, na vida de encarnado, nós precisamos muito nos contrariar diariamente. Se você chegar no final do dia e hoje falar assim: hoje eu não me contrariei nenhuma vez, assim, para pensar, desconfia, porque tem alguma coisa que você está fazendo que você não está seguindo as diretrizes que Jesus nos recomendou através do seu Evangelho. Porque quase tudo aquilo que Ele nos recomenda, a gente precisa se contrariar para a gente fazer. É fácil ter paciência? É fácil ser tolerante? É fácil a disciplina? Eu comecei a rir por causa da cara da Marilene. Não é fácil nada disso. Mas a gente precisa se desafiar para poder realizar. E a gente só pode se desafiar se nós nos contrariarmos. Porque se a gente fizer tudo aquilo que a gente está acostumado a fazer, significa dizer que nós não estamos mudando nada. E para a gente mudar, significa dizer o seguinte: eu vou fazer algumas coisas contrário àquilo que normalmente eu faria. Se você quiser ter uma ideia do que é importante, vai lá no capítulo 17, no mesmo capítulo da Receita de Perfeitos, lê lá sobre o homem de bem e vê o que é recomendado ao homem de bem. É só a gente fazer aquilo que está lá. É simples, não é nada assim de tão dificultoso. E a atitude é colocar em prática as virtudes praticadas, ou seja, é saber fazer e fazer. E para finalizar, eu vou dar aqui, eu vou citar todos, mas vou falar aqui de alguns casos práticos. Conhecendo a causa, tudo fica mais fácil, ou não. Aí é uma questão de cada um. Então, por exemplo, se eu tenho apego, é eu me desapegar. Se eu tenho problema de sedentarismo, isso aqui eu estou falando para mim, vai buscar atividade física. Ou seja, se eu sei a causa que me leva ao suicídio indireto, eu vou buscar o contrário daquilo, ou seja, eu vou me contrariar. Para mim fazer atividade física, eu preciso me contrariar. Porque se eu seguir o meu corpo, eu não vou fazer nunca. Eu não gosto, eu detesto a tal da atividade física. Mas eu sei que ela é importante, eu sei que preciso realizar. A pessoa que é apegada, assim, tem uma oportunidade ímpar aqui dentro da casa. Bazar toda hora. Gente, traz roupa para o bazar. Campanha do quilo. Desapega. Assim, pega aquele vestido, aquela saia, aquela calça, aquela roupa, assim, essa aqui é a que eu mais gosto. Mas então é essa aqui que você tem que pegar e trazer para o bazar. Porque se você se desapegar daquela que você mais gosta, as outras que você não gosta, assim, eu vou desapegar das roupas velhas.
das roupas velhas você não desapega, você está livrando, você está simplesmente transportando para coisas. Desapegar é fazer essas coisas. Aí eu tenho o meu exercício também, que eu já comentei aqui, que é com relação a livro. Tem uma biblioteca lá em casa, assim, de vez em quando eu olho e falo assim, eu vou doar um. Eu fiz uma doação com uns 3 ou 4, parei. Assim, por falta de oportunidade? Não, falta da disciplina, da perseverança, da persistência. Você pode fazer da seguinte maneira, de vez em quando eu faço, eu dou um, mas vou lá e compro outro igual para mim. Então eu compro 3. Então igual, mas 3 diferentes. E aí tem uma questão aqui que eu diria que talvez seja o maior desafio do ser humano: buscar o equilíbrio emocional. Se nós conseguirmos esse danado, esse equilíbrio emocional, quantas questões da vida humana nós vamos estar superando? E aí a gente fica sempre assim, mas o problema todo é o outro. O problema todo não é o outro, somos nós. Porque quem é suicida indireto não é o outro, é você. Se você está magoado, não adianta você falar assim, mas o outro deu caldo, mas quem está pagando o pato dessa situação é você. O fulano me traiu. Assim, vida que segue, deixa ele em paz, deixa ela em paz, assim, porque se eu não me libertar disso, eu fico escravo dessa situação, eu fico escrava dessa situação por anos e anos e anos, podendo se transformar em problemas para a nossa evolução, para a nossa caminhada. Evidentemente que o assunto não se esgota. Se nós fôssemos falar sobre suicídio indireto, teríamos mais coisas a falar. Entretanto, acho que com o que foi aqui pincelado, já dá oportunidade a todos nós que aqui estamos fazer uma reflexão sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas atitudes, alguma coisa que de repente nós podemos estar fazendo e que nós estamos dando tiro no pé, para que a gente possa buscar aquilo que é o desejo de todos nós. Todos nós temos um objetivo na vida: ser feliz. Se a gente quer ser feliz, a gente precisa de alguma forma praticar tudo isso que a doutrina espírita vem nos recomendar. E o que eu posso dizer a vocês aqui como mensagem final: a doutrina espírita ela tem, ao meu ver, uma vantagem em relação às outras religiões, especialmente as religiões cristãs. Ela nos dá uma melhor compreensão sobre determinadas situações. Ela nos mostra, por exemplo, que nós viemos para cá e que nós fizemos um planejamento espiritual. Ela nos mostra que nós temos uma previsão de tempo para a vida e que, se nós abreviarmos isso, nós estamos praticando esse suicídio direto. E aí não fica uma coisa assim de meio que mágico, meio que sem explicações do porquê das coisas. Mas essa questão do suicídio direto, essa questão do cuidar do corpo e da alma, ela está presente em todas as religiões. Ela está presente na mensagem do Cristo. E para finalizar, eu trago a vocês uma mensagem que está em Paulo, na carta dele aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra afirma que os nossos 3 corpos devem ser conservados íntegros e irrepreensíveis. Isso é uma mensagem que está na Bíblia. O Espiritismo nos fala desses 3 corpos, que é o espírito, o perispírito e a matéria. E nós precisamos cuidar desses 3 corpos igualmente, para que nós possamos desenvolver, evoluir e progredir. Muita paz, que Jesus nos abençoe.